Precisar que as pessoas te aprovem, precisar de um elogio para se sentir capaz, de alguém dizendo que está indo muito bem para você acreditar em si. Sabe o que é mais difícil de admitir? Que isso aconteça enquanto se diz confiar em Deus. Orar, ler a palavra e no fim do dia o que define é o que as outras pessoas dizem. Se você vive assim, ou um dia já viveu como um dia eu já vivi, saiba que esse vídeo é para você. Vamos falar sobre isso que tem nome: dependência de validação. E você pode viver assim e nem perceber, que acontece de maneira sutil até. E nesse vídeo você vai entender por que buscar o que só Deus tem para você em outras pessoas não é só um atraso de vida, é viver sem uma identidade. E o que muda quando você começa a escutar a voz certa. Fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar algo prático para você sair daqui já com algo diferente para você colocar em prática. Existe uma versão da necessidade de aprovação que não é assim num comportamento mais óbvio, como faz uma postagem e fica o tempo todo verificando quem visualizou, quantos likes teve, quem comentou. Mas é um comportamento um pouco mais silencioso. É a mulher que, quando vai tomar uma decisão, pensa, para e até trava, porque o que vem à mente é o que vão achar. Ou é a mãe que está ali na criação dos filhos e, se não tiver um comentário positivo, não acha que está fazendo um bom papel, desempenhando um bom papel, se acha uma farsa. Ou é a mulher que serve e busca um reconhecimento ali, que alguém diga o quanto que ela está se doando. É inevitável que sejamos desaprovados em alguma situação. E viver evitando isso é tentar caber nos pensamentos de outras pessoas, nas pessoas que não te conhecem a fundo, às vezes nem sabem das suas características reais. E quando você vai tentando caber assim no que os outros estão moldando, no que os outros estão pensando, somente para agradar, você vai perdendo a sua essência, você vai perdendo as suas características, a sua identidade. E um sintoma disso é a perda da sua autoestima. Às vezes você se vê tão moldada por pensamentos de outras pessoas, querendo sempre agradar, que já não se reconhece mais, não reconhece quais são os seus próprios gostos, o que te deixa bem, o que te faz sentir-se bem consigo mesma. Às vezes não consegue nem mais ficar só com a sua própria companhia, do quanto que depende de outras pessoas, do quanto que depende se encaixar, caber no padrão de outras pessoas. Sabe, isso é como uma gota de água quando vai batendo numa superfície, mesmo que seja rígida. Você já viu isso? Uma goteirinha que vai ali batendo, mesmo que seja em no chão, num cimento duro. Ela, ainda assim, ela consegue fazer um buraco, romper, corroer, desfazer aquilo. É assim que acontece com nós quando nós estamos deixando que a nossa vida seja dita pelos olhos de outras pessoas. E antes de falar para você um passo prático para deixar aqui para você, eu preciso te dizer qual é a raiz disso, porque entendendo isso muda tudo. Nós mulheres temos essa grande facilidade de construir a nossa identidade de acordo com aparências, com o que nós vestimos, com o que temos, se tem um diploma, quais são, quantos são, qual é o jeito da roupa que está se vestindo, o seu físico. Isso é o que vai regendo e definindo a identidade. Só que isso é só aparências, tudo isso vai passando. Todos esses artifícios que muitas vezes nós nos apropriamos, tudo isso com o tempo passa. E o que fica mesmo vai ser a sua essência. Por isso que quão importante é você definir o seu valor por quem você é. E isso não é uma forma de egoísmo, isso não é um caráter fraco. Por muitas vezes nós não fomos ensinadas
de que a nossa fonte de valor principal, ela não pode ser nisso, em aparências, em viver de aparências. Ela tem que ser dessa essência. E aqui eu quero que você segure esse valor da sua essência. Como eu disse para você, não é algo egoísta em que você vai viver só para se agradar, colocar, impor a outras pessoas quem você é, independente de qualquer situação. Não é sobre isso. É sobre você saber que o seu valor, mesmo que seja em momentos em que você não vai precisar nem falar, mas o seu comportamento vai ditar quem você é. E você vivendo como uma filha de Deus, com seu valor no eterno, no que Deus diz quem você é, muda todo esse nosso argumento, toda essa nossa crença que às vezes nós fomos alimentando no decorrer da nossa vida. Nós fomos moldadas por isso, seja em entretenimento, seja em moda. Não tem como você e eu dissermos que não fomos influenciadas por isso, porque fomos muito influenciadas. Somos influenciadas a todo momento, porque essa é a nossa natureza humana, de buscar somente a aparência, o que está vendo, o que os nossos olhos estão vendo. E a todo momento, o Senhor, Deus nos chama a olharmos para Ele, olharmos para o que é eterno, olharmos para além do que você está vendo aqui, além do que as redes sociais estão ditando como moda, além do que você está vendo no seu ciclo de convivência, na igreja, em casa, nos familiares, no trabalho. Isso é um exercício que nós fazemos à medida em que você vai caminhando com Deus, nessa caminhada com Deus. Porque não tem problema nenhum você ouvir as outras pessoas, as opiniões das outras pessoas, um elogio, um incentivo. O problema não é esse. O problema é quando você necessita disso para alimentar ou para tentar preencher um vazio de existência, sentir-se bem, sentir-se satisfeita. O problema é você ter essa necessidade. É aí que mora esse minar da sua identidade, porque o marido, os filhos, o trabalho, nada disso vai preencher totalmente esse nosso vazio que a nossa alma pede sempre nessa nossa caminhada. Isso é algo que você vai levar para sua vida. Eu digo isso para você como um testemunho próprio. Em algum momento da minha vida, em uma fase da minha vida, eu me vi, na verdade eu não me via, mas depois, com o decorrer do tempo, e principalmente quando eu comecei a alimentar o meu espírito, buscando mais a Deus, ouvindo a voz de Deus, eu vi o quanto que eu dependia emocionalmente, achava que a minha satisfação, ela estaria quando eu tivesse o diploma da minha faculdade. Então, quando eu me formasse na faculdade, concluí essa etapa. Quando estivesse casada com meu esposo, concluí essa etapa. Quando tivesse os filhos, o meu lar, graças a Deus tive essa etapa também concluída. Mas você vê que no final das contas nada disso preenche. Então, quando eu me vi assim, fui percebendo que nada disso ia trazer uma satisfação verdadeira. Não que eu não seja alegre por ter a minha família, por ter concluído o sonho de ter feito uma faculdade, de ter meus filhos, né, meu esposo, um lar. É muito bom você viver isso. E é muito bom você querer, você almejar, você trabalhar, você conquistar, você quer uma carreira, você pensa em crescer profissionalmente. Tudo isso é muito bom. Nós estamos falando aqui de uma necessidade. Quando nós necessitamos, quando a nossa necessidade precisa ser preenchida, ela não vai ser preenchida por pessoas e ela não vai ser preenchida por coisas. Então foi isso que eu percebi, que o Senhor me trouxe como percepção, de que nada disso traria. Então eu encontrei um lugar, e eu preciso te dizer que esse lugar nós precisamos estar sempre indo e voltando, porque os nossos dias, às vezes nós vamos nos enchendo de outras coisas, influenciadas por outras coisas, e nós vamos às vezes nos distanciando desse lugar, perdendo esse lugar, deixando de ouvir essa voz. Então é um exercício de você sempre voltar a esse lugar, voltar a ouvir a voz do seu Criador. Afinal de contas, o seu esposo não sabe de todas
todos os pensamentos que você tem. Ele não sabe e às vezes ele não consegue entender. Eu tô falando esposo porque é o mais comum aqui das mulheres que me acompanham, são mulheres casadas com filhos. Então, às vezes, nós buscamos mesmo essa satisfação e ser preenchida pelo esposo ou pelos filhos e colocar isso, essa responsabilidade da regulação das suas emoções, dessa necessidade em pessoas. Isso se torna tão pesado até para o outro, porque ele não vai conseguir. Seus filhos não irão conseguir nunca. Então você vai se tornando essa mulher, às vezes até uma mulher que tá ali sempre remoendo aquele mesmo assunto, se torna uma pessoa chata, né? Tá sempre buscando nos outros e não consegue encontrar esse lugar, mas existe esse lugar. E esse é o lugar que o Senhor nos chama para estar com Ele, onde Ele nos diz quem somos. Ele vai nos mostrando como a nossa personalidade é moldada nele, como nós devemos agir, ser direcionadas por ele. Eu gosto de uma passagem de Gálatas 1:10, onde Paulo destaca o compromisso dele com a verdade do evangelho acima da aprovação humana. Então ele diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou tentando agradar a homens ou agradar a Deus? Paulo, nessa mensagem, ele não está agindo de forma egoísta. Paulo está dizendo, ensinando para mim e para você que para ter uma vida que agrada a Deus, para você ser essa mulher onde você vai ser moldada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, ter uma vida em crescimento que frutifica, ela vai ser querendo a aprovação de Deus e não a aprovação das pessoas. A diferença é quando nós estamos querendo a aprovação das pessoas, você vai tentar se encaixar, tentar caber, como eu trouxe no início do vídeo. Quando a aprovação é de Deus, Ele mesmo te dá as palavras de incentivo, Ele mesmo alarga aquilo que Ele já colocou em você, Ele mesmo te eleva, Ele mesmo abre a sua visão para algo maior, algo que não é limitado. Viver da aprovação de outras pessoas é viver limitada, mas viver na aprovação de Deus é viver aquilo que Ele mesmo sonhou, que é ilimitado. Os sonhos e os planos de Deus são maiores e melhores que nem nós mesmos conseguimos imaginar. Então pensa nesse momento o que você quer conquistar, qual é a situação em que você quer viver, como você quer avançar na sua vida. Pensa que você sendo aprovada por Deus, que você está vendo ainda é pouco para aquilo que Deus tem para sua vida. Por que eu digo isso para você hoje com muita certeza? Porque quando eu estava nessa fase, eu não conseguia definir para você quais eram os meus sonhos, quais eram os meus planos, os meus objetivos. Eu não conseguia dizer quem eu era, além de um diploma, além de dizer que era mãe, além de dizer que era esposa, além de colocar um cargo ou uma função acima, dizer quem você é, independente do que você faça. E você só encontra isso, essas definições claras, assim, você só encontra quando você começa mesmo a ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do seu Criador. E então foi esse momento de ruptura em ver que, por mais que as pessoas me amem, por mais que meu esposo me ame, por mais que meus filhos me amem, uma amiga me ame, meus familiares me amem, eles não conseguiam preencher. Por mais que, e não porque eram ruins, né? Mas porque o que eu precisava não estava nelas. E é isso que Paulo nos ensina. Paulo não está sendo arrogante, não está sendo egoísta. Paulo encontrou o lugar certo para ele saber quem ele era, o propósito dele, independente do que as outras pessoas estavam dizendo, independente se estavam tentando agradar a ele ou se estavam tentando parar o que Paulo estava fazendo, o que Paulo estava vivendo. E a mulher que busca avançar, ela vai buscar essa aprovação em Deus. Ela não vai buscar essa aprovação e essa dependência em pessoas. Então, se você conhece a sua verdadeira identidade, você não vai buscar nos padrões de fora essa validação que só Deus vai te dar. E isso é uma verdade, mas é uma verdade que você não pode sair desse vídeo só ouvindo, colocando aí na sua mente, no seu coração e não colocando em prática. Vou te dar aqui alguns passos práticos, algumas perguntas práticas que você pode fazer. Você não vai perguntar para uma pessoa, você vai perguntar para o Senhor, a pessoa do Espírito Santo. Você vai perguntar: Senhor, o que tu achas?
Esse é o próximo passo que eu tenho que tomar? Esse é o plano que eu tenho que tomar? É isso que o Senhor tem para minha vida? É nesse momento que eu tenho que tomar essa decisão? Então, antes de perguntar para uma pessoa, você pergunta para o Senhor o que o Senhor acha. Isso é um passo prático e é um exercício que você vai fazendo. Ou antes de você agir em algo que você precisa e você não cair nessa de agir por aprovação. Você pergunta para si mesma: será que o que eu estou fazendo é de acordo com quem eu sou ou eu estou tentando provar algo para alguém? Essas perguntas, você levando elas a Deus ali no seu secreto, é como Davi nos ensina também, falando com Deus para que Deus sonde o seu coração, para que você saiba, para que o Espírito Santo te mostre quais são as reais motivações das suas ações. E ele vai te mostrar se as suas motivações estão no lugar certo. Se a sua motivação está sendo em agradar a Deus, ser aprovada por Deus ou ser aprovada por pessoas. Então deixa eu te fazer uma pergunta para fechar esse vídeo. De quem você está pedindo permissão para ser quem você é? E se a sua resposta te trouxe um nome ou vários nomes, isso não é uma condenação, não é um julgamento. É um ponto de partida para você saber, para você ter essa consciência desse lugar que você está e partir para esse próximo nível, esse próximo passo. É como um caminho de voltar para si. É um processo de se conhecer, para você desligar um pouco mais as vozes externas, as outras vozes e ouvir mais a voz daquele que te criou, ter essa sua identidade bem definida, bem firmada e cumprir o propósito daquele que te chamou, daquele que tem um plano e um propósito para a sua vida. Você gostou desse vídeo? Esse vídeo falou com você? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Compartilhe com uma amiga, compartilhe com alguém que você goste. Se você não é inscrita ainda, se inscreva nesse canal. Deixe a sua curtida e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!